E o tema dessa série é encargos. Você pode repetir comigo? Encargos. Vamos lá mais uma vez, encargos. Alguém já olhou assim, o que é isso? Você vai já entender. O meu objetivo com essa série, na verdade, é instruir e encorajar a igreja. A ideia principal é te dar instrução acerca das funções do Espírito Santo e as funções do cristão. Porque a gente percebe em muitos momentos que a gente tem uma tendência a achar que o Espírito Santo deve fazer tudo e nós só vamos esperar a atuação dele. Em contrapartida, tem outras pessoas que acreditam que é o cristão quem tem que fazer tudo e o Espírito Santo não tem que fazer mais nada. Então nós vamos alinhar esse pensamento. Eu vou tentar aqui de uma maneira muito objetiva esclarecer, te instruir que a função do Espírito Santo, basicamente falando, está descrita nas Escrituras, e as nossas funções também estão intrínsecas. Então a gente não pode ir nem para um extremo, de achar que tudo é o Espírito Santo quem vai fazer, e nem para o outro extremo, achar que tudo são os cristãos que vão fazer. Por exemplo, Pedro, quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos em João 13, Pedro disse, não, o Senhor não vai lavar os meus pés. Aí Jesus disse, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então Pedro foi e disse, lava meu corpo inteiro. Nesse momento, Pedro foi um exemplo de extremos. Ele saiu de um extremo ao outro. Primeiro ele disse, não, você não vai lavar os meus pés. Quando Jesus disse que era necessário, ele falou, então lava meu corpo todo. Nós não podemos cair nesse erro de ser extremistas. A gente precisa encontrar aí um ponto de equilíbrio. E a minha tarefa, o meu objetivo com essa série Encargos, é alinhar as funções do Espírito Santo e as funções do cristão no desenvolvimento da caminhada cristã. Amém? A gente sabe que o Espírito Santo, ele tem as atribuições dele. O Espírito Santo, como ser divino, ele tem a forma de atuação dele. E sem a atuação do Espírito Santo, não existiria um evangelho verdadeiro. Sem a atuação do Espírito Santo, não existiria um evangelho genuíno. Isso é uma verdade que nós não podemos remover. Mas por outro lado, como eu já disse, existe a atuação do cristão. Existe a participação de todo cristão nessa atuação. Porque senão nós não teremos a cooperação. Se o Espírito Santo não fizer a parte dele, e o cristão também não contribuir com aquilo que cabe a ele, não vai acontecer uma cooperação. O andar no Espírito, ele não vai ser um objetivo alcançado. Você já percebeu que um pássaro, ele precisa de 2 asas para voar? É lógico. Você já viu um pássaro com uma asa afetada, quebrada, machucada? Ele fica batendo uma asa e ele fica girando, e ele cai girando. Por quê? Uma asa não é suficiente para mantê-lo voando. Da mesma maneira, um cristão sem o Espírito Santo, ele vai se bater e vai cair rodando. Nós precisamos da atuação do Espírito Santo. Em contrapartida, para que a obra de Deus funcione, o Espírito do Senhor nos impulsiona enquanto cristãos a cooperar com Ele. O que eu quero dizer nessa minha introdução é que nós precisamos alinhar a participação de ambos. A obra de Deus, ela só funciona quando o Espírito Santo faz a parte dele e o cristão coopera com a parte dele. É só dessa maneira que a vida no Espírito, a obra de Deus, ela pode ser bem desenvolvida. Ok? Evangelho de João, capítulo 14. Vai ser o nosso ponto de partida. Enquanto você procura o Evangelho de João, capítulo 14, alguém já deve ter se perguntado, mas o que exatamente significa essa palavra encargo? Deixa eu dizer para você o que o dicionário nos conta sobre a palavra encargo. Significa obrigação, dever, cargo, emprego, ocupação. Quando nós falamos encargos, ou todas as vezes que você me ouvir falar a palavra encargo,
eu quero que você tenha em mente o seguinte: é um dever, é uma obrigação, é algo que deve ser feito. Então, quando eu falar sobre o encargo do Espírito Santo, eu estou falando da obrigação, da obra do Espírito Santo. Quando eu falar encargo do cristão, eu estou falando da obrigação, da obra do cristão. E pode surgir uma outra pergunta: quer dizer então que o Espírito Santo tem obrigações? Sim, o Espírito Santo tem obrigações, porque foi assim que Deus estabeleceu. Não é que o ser humano ou o cristão obrigou o Espírito Santo a fazer algo, mas o próprio Deus, na sua palavra, estabeleceu as funções, o encargo do Espírito Santo. Então não é o cristão que obriga o Espírito Santo a fazer a parte dele, é o próprio Deus, pela sua palavra, que já estabeleceu dessa forma. Amém? O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Um pouquinho mais à frente, João capítulo 15, versículo 26. Quando porém vier o advogado, que eu enviarei para vós da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará ao meu respeito. Antes de eu dar continuidade àquilo que eu quero falar exatamente, eu preciso dizer que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele não é uma força abstrata. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é um sentimento. Ele é uma pessoa. Se nós não entendermos isso, antes de desenvolver tudo aquilo que eu vou falar, a gente pode ter uma visão deturpada do Espírito Santo. Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, ele não é somente a terceira pessoa da Trindade. Ele não é aquele Deus esquecido. O Espírito Santo é Deus e ele é atuante. E como Deus, o Espírito Santo, ele pode agir verdadeiramente na minha vida e na sua vida. Como Deus, ele pode atuar da maneira que a palavra de Deus disse que ele atuaria. E também o cristão, por sua vez, é uma pessoa. O cristão, por sua vez, ele é alguém que sente, que pensa, mas em essência é alguém. Então a vida no Espírito, a obra de Deus, ela só pode ser manifesta, cada um com os seus encargos, porque ambos são pessoas. O Espírito de Deus é uma pessoa, e o cristão é uma pessoa. O que diferencia, por exemplo, uma pessoa de um animal? Um animal, ele age por instinto. Uma pessoa é um ser racional, ele tem a lógica, ele pensa. Então, se nós vamos abordar o encargo, a função do Espírito e a função do cristão, isso só é possível porque existem duas pessoas, pelo menos. Nós precisamos entender a pessoalidade do Espírito Santo, senão a gente vai achar que ele é só uma mera energia. E onde é que a Bíblia nos conta e mostra que o Espírito Santo de fato é uma pessoa? 1 Coríntios 2,10 diz que ele pensa e sabe. Efésios 4,30 diz que o Espírito Santo se entristece. Romanos 8,26 fala que o Espírito Santo intercede por nós. 1 Coríntios 12,7 diz que o Espírito Santo toma decisões. Então nós podemos saber que o Espírito Santo, ele sente, ele pensa, ele tem emoções e ele toma decisões. Estas são características de uma pessoa. Você pensa? Sim ou não? Você tem emoções? Sim ou não? Você é alguém que toma decisões? O Espírito Santo também. Então eu quero mostrar biblicamente para você que o Espírito Santo é mais do que uma força. Ele é alguém que quer se relacionar com você, ele é alguém que tem as suas funções, mas não isenta você, enquanto cristão, de ter as suas atribuições, os teus encargos. Vamos então
para aquilo que eu quero falar exatamente nessa noite. O primeiro encargo do Espírito Santo, nesse texto que nós lemos de João 14,16, diz que ele é o cooperador. Esse texto que nós lemos traz a ideia de alguém que vai ficar do nosso lado, que vai pegar na outra ponta, que vai trabalhar conosco. O Espírito Santo é aquele que coopera. O Espírito Santo é aquele que tem o encargo de permanecer com o cristão, de permanecer com você todos os dias da sua vida. Ele tem uma obra, ele tem um encargo. Mas em contrapartida, a nossa função, o nosso encargo, é poder auxiliá-lo, cooperar com ele. Não existe a cooperação do Espírito se nós não tivermos também a nossa participação. A palavra cooperação, por si só, ela já traz uma ideia de que não é nada individual. A palavra cooperador, ela mostra para nós que tanto o Espírito tem o encargo de fazer a obra dele por intermédio do cristão, quanto o cristão tem o encargo de corresponder com aquilo que o Espírito Santo já está fazendo. Essa cooperação, ela só pode acontecer se for ambas as partes trabalhando juntos para um bem comum ou para um propósito comum. 2. O Espírito Santo, ele tem o encargo de nos ensinar todas as verdades. João 14:26 diz assim: mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Presta atenção. O Espírito Santo, então, ele vai nos ensinar o quê? Todas. Então, o encargo do Espírito Santo é nos ensinar. Se o Espírito Santo tem o encargo de nos ensinar todas as verdades, ele faz o papel de um professor. Em contrapartida, qual é o papel do cristão? Se existe um Espírito para ensinar todas as verdades, nós enquanto cristãos, nós temos que ser aqueles que aprendem todas as verdades. Não dá para o Espírito Santo ensinar quem não quer aprender. Você já tentou ensinar alguém que não quer aprender? Você quebra a cabeça, não dá certo, porque você se esmera, você passa as informações, você está disponível, você muitas vezes tem paciência, mas a pessoa não quer aprender. Então, da mesma maneira que o Espírito Santo tem o encargo de nos ensinar, nós enquanto cristãos, nós temos o encargo de querer aprender. Nós precisamos desejar aprender aquilo que o Espírito Santo nos ensina. E o que ele ensina? Toda a verdade. João 14:17 diz que ele é o Espírito da verdade. João 15:26, que foi o texto que lemos, diz assim, quando porém o advogado que eu enviar da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai vier, ele testemunhará ao meu respeito. 1 Coríntios 2:13 fala algumas coisas sobre o Espírito Santo. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então, se o encargo do Espírito Santo é nos ensinar todas as verdades, nós enquanto cristãos temos o encargo de desejar aprender todas as verdades. Não existe ensino se não tem aprendente. Não existe uma aula se não tem aquele que recebe as instruções, as informações. Da mesma forma que o Espírito está disposto para nos ensinar, nós devemos estar dispostos a aprender com Ele. Deve ser uma cooperação. O Espírito Santo, Ele quer ensinar, mas muitas vezes nós não estamos dispostos ou dispostos a aprender. Terceiro encargo do Espírito: fazer-nos lembrar tudo o que Jesus disse. João 14:26 ainda: mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. É encargo do Espírito Santo fazer você lembrar tudo aquilo que Jesus disse. Mas vem cá, como é que o Espírito Santo vai fazer você lembrar de algo, se você primeiro não colocou essas informações para dentro de você? Tem como você lembrar de algo que você nunca viveu?
Então o Espírito Santo tem o encargo de nos fazer lembrar todos os ensinos de Jesus. Mas o encargo do cristão é se alimentar, é receber as informações que Jesus deixou. Então nós vamos ler a palavra, nós vamos ouvir mensagem, nós vamos se esmerar em receber essas informações, para que quando for necessário, o Espírito Santo nos lembre todas as verdades de Jesus. Então o Espírito tem o encargo de nos fazer lembrar, mas o cristão tem o encargo de se alimentar e buscar essas informações. Você só será lembrado pelo Espírito Santo de todas as verdades que Jesus ensinou, se você se alimentar dessas verdades que Jesus ensinou. Amém? Está fazendo sentido isso aqui para você? Porque senão, que tipo de informação o Espírito Santo vai ter dentro de nós para nos fazer lembrar? Se a gente não busca o entendimento, se a gente não busca se atentar para os mandamentos de Deus, aquilo que Jesus falou, o que é que o Espírito Santo vai fazer lembrar? É como que um estudante que vai fazer uma prova, confiante que o Espírito Santo vai lembrar alguma coisa que ele não estudou. Ele vai passar nessa prova? Ele não vai passar nessa prova. Então o Espírito tem o encargo de nos fazer lembrar, e nós temos o encargo de estudar. Amém? 4, encargo do Espírito: testemunhar a respeito de Jesus para nós. João 15, 26. Quando porém vier o advogado que eu enviarei para vós da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará ao meu respeito. O Espírito Santo, ele tem como encargo testemunhar a respeito de Jesus. Jamais o Espírito Santo vai testemunhar qualquer coisa que vai contra os ensinos de Jesus. Jamais o Espírito Santo vai te falar algo, ou vai te revelar algo que vai contra o que o próprio Jesus já ensinou. Em contrapartida, se o Espírito Santo tem o encargo de nos testemunhar acerca de Jesus, nós enquanto cristãos, nós temos o encargo de testemunhar também acerca do próprio Jesus. O Espírito Santo muitas vezes, ele vai usar você para testemunhar de Jesus para outras pessoas. Por quê? Porque é tarefa dele testemunhar acerca de Jesus, e é nossa tarefa também testemunhar acerca de Jesus. Perceba que a centralidade de Jesus nas Escrituras é inegociável. Qualquer experiência que você viver, ela não pode contradizer os ensinos de Jesus. Qualquer ensino que você receber não pode contrariar aquilo que Jesus já ensinou. O Espírito testemunha de Jesus, e nós testemunhamos de Jesus, porque a palavra de Deus tem na sua centralidade o Evangelho de Jesus. Eu gosto dessa ideia, sabe por quê? Olha o que está escrito em Atos 5,32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que são obedientes a Ele. Os apóstolos, eles estão argumentando sobre alguns fatos que eles foram testemunhas. Só que o interessante é que nessa fala está escrito, bem como o Espírito Santo. Ou seja, existia o testemunho dos apóstolos associado com o testemunho do Espírito Santo. Os apóstolos, quando eles pregavam com poder, com ousadia, quando eles testemunhavam de Jesus, eles testemunhavam daquilo que eles viram, vivenciaram. Depois da vinda do Espírito Santo, eles começam a dizer: olha, testifica conosco também o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele testemunha também sobre esses fatos. Por quê? Porque ambos trabalham dentro da centralidade de Jesus. O papel do Espírito Santo é testemunhar de Jesus. O nosso papel é testemunhar de Jesus. Nós temos a mesma tarefa do Espírito. Nós não podemos achar que o Espírito Santo é quem vai trabalhar sozinho. Nós temos a nossa responsabilidade. O que nós não podemos perder de vista é que Jesus é o centro do Evangelho. Jesus é o centro das Sagradas Escrituras. Jesus é o centro de tudo. Efésios 1
9:10 diz que no tempo certo, todas as coisas nos céus e na terra hão de convergir em Jesus, porque Ele é o centro. Jesus é o centro. Quarto, como eu disse, se Ele testemunha de Jesus, nós testemunhamos de Jesus. Nós não podemos perder de vista que Jesus é a centralidade do Evangelho. Quinto encargo do Espírito Santo: convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8. Quando então Ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. É encargo do Espírito Santo sentenciar a multidão dos incrédulos. Sentenciar. Essa palavra convencer, no original ela traz a ideia de sentença, de juízo. Então é encargo do Espírito Santo sentenciar a multidão incrédula, as pessoas que são alienadas a Deus. Por quê? Por meio de evidências condenatórias, o Espírito Santo trará à luz o pecado desses incrédulos, a justiça que Jesus fez e o juízo final. A nossa ideia muitas vezes de um Deus bonzinho nos faz esquecer que Ele também é um Deus justo. Então o Espírito Santo, ele tem como encargo convencer, e essa palavra convencer é sentenciar, ou seja, os pecadores alienados a Deus, eles serão convencidos pelo Espírito Santo dos seus pecados, da justiça de Jesus e do juízo final. Ninguém vai poder dizer: não, mas eu fui bonzinho, não, mas eu fiz tudo certinho. O Espírito Santo, ele tem o encargo de convencer você: não, eu tenho evidência de que você é um pecador. Mas agora, a gente olha esse texto muitas vezes como o Espírito Santo é aquele que convence o pecador no sentido de salvação. A gente geralmente utiliza esse texto para falar: é o Espírito Santo quem convence. Se é o Espírito Santo que convence, então não cabe a nós falar nada. Se é o Espírito Santo que convence para a salvação, a gente então não tem que pregar, não tem que falar nada, o papel é todo do Espírito Santo. É lógico que isso não é uma verdade. O Espírito Santo, de fato, ele tem a obra e o trabalho dele na conversão, e isso eu não tiro. Em contrapartida, nós também temos a nossa responsabilidade de pregar o Evangelho. Então muitas vezes o Espírito Santo utiliza os nossos argumentos para convencer alguém, amém? Mas o que esse texto está dizendo é que o Espírito Santo vai convencer no sentido de sentenciar. O Espírito Santo, ele tem como encargo trazer uma sentença diante daqueles ímpios que são perversos e se voltam contra Deus. Agora, qual é o nosso encargo então? É argumentar quando necessário. Nós trazemos as nossas argumentações para que o Espírito de Deus também, na atribuição dele, faça aquilo que deve fazer na vida daquela pessoa. Eu não quero que nós sejamos aqueles cristãos que se retiram da responsabilidade de argumentar alguma coisa. E eu não estou querendo dizer que nós temos o poder de chegar e condenar as pessoas, mas a Bíblia quem diz que aquele que não crê em Jesus já está condenado. João 3, capítulo 3, versículo 16 e 17. Então o que Jesus vem fazer? Ele na verdade ele já vem para libertar, para salvar, porque quem não crê já está condenado. Amém? O Espírito Santo, ele quer convencer o mundo. Seja você um instrumento do Espírito, alinhado a ele, para essa obra aí fora. Sexto encargo do Espírito: guiar em toda a verdade. João 16, 13. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda verdade. Se o Espírito Santo tem como encargo nos guiar pelos caminhos da verdade, os caminhos pelo qual nós devemos andar, qual é a nossa função, qual é o nosso encargo? Como o Espírito Santo vai guiar aquele que não quer ser guiado? Como o Espírito Santo vai direcionar
uma pessoa que não está submetida à direção dele. Então o Espírito Santo tem o encargo de guiar a toda a verdade. Nós temos o encargo de querer ser guiados, de nos deixar ser guiados. Romanos 8,14 diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Logo, quem não é guiado pelo Espírito de Deus não é filho de Deus. Nós temos aquela ideia aqui no Nordeste de que todo mundo é filho de Deus. Isso não é verdade, gente. Todos são criaturas de Deus. João 12 diz que só tem o direito de se tornar filho de Deus aquele que recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É a mesma ideia de quem o guia. Se o Espírito Santo tem o encargo de guiar a toda a verdade, nós enquanto cristãos temos o encargo de nos submeter à direção do Espírito. Nós precisamos ser obedientes, sensíveis à voz e à direção do Espírito Santo. Como o Espírito Santo vai guiar alguém que não quer ser guiado? Como o Espírito Santo vai guiar alguém que não quer se submeter à direção dele? Se nós tivermos essa percepção e nos submetermos à direção, aquilo que o Espírito quer nos guiar a fazer, de fato nós seremos bem-sucedidos. Sabe por quê? Muitas vezes a gente quebra a cara, porque a gente não obedece aquilo que o Espírito Santo está nos guiando a fazer. Já aconteceu isso com alguém? Comigo já. Eu vivi uma experiência uma vez, e eu vou contar aqui para minha vergonha, vou expor minhas mazelas. Nós viemos do Juazeiro do Norte, com um carro cheio de compra, e eu estava lá com o pé pregado, 120, 130, 140 por hora, e a doce voz do Espírito Santo sussurrou no meu interior: reduza, reduza, por 2 vezes. E eu tive aquela percepção, só que eu olhei a pista, a estrada, estava tudo tranquilo, não tinha buraco, não tinha nada, estava tudo tranquilo. Desconsiderei aquela voz, continuei, passou aí mais uns 2 quilômetros, aquela doce voz do Espírito: reduza, reduza a velocidade. E eu olhei lá na frente e percebi que a estrada estava tranquila, não tinha buraco, não tinha nada. Só que o sol já estava se baixando, já estava bem escuro, ficando escuro na verdade. Lá na frente, depois da segunda voz, eu só percebo o que houve. Eu passei num buraco, estourou o pneu do carro, com a minha família toda dentro do carro. Na hora que aconteceu aquilo, eu escutei o barulho, o pneu rodando, rasgado. E aquela voz, que alguns instantes atrás era doce e suave, ela disse: desobediente. Eu desci do carro no escuro, fui ter que trocar a roda, a Vanessa ficou com a luz, só que para isso eu tive que tirar toda a compra do porta-mala do carro, deixar na beira da estrada, para pegar o pneu. Por que eu estou contando isso aqui? O Espírito Santo, ele quis me guiar, e eu não dei ouvido à voz do Espírito Santo. Ele quis me direcionar, ele quis me advertir, ele quis me livrar, mas eu não dei ouvido. Daquele dia em diante, então, eu tomei uma posição. Eu falei: toda doce voz do Espírito que eu ouvi, eu vou me atentar e me submeter a ela antes que o pneu estoure. Qual é o pneu da sua vida que está para estourar? Porque você não está obedecendo a voz do Espírito Santo. Será que vai ser preciso uma tragédia acontecer com você, para você passar a deixar a sua vida ser guiada pelo Espírito Santo? Será que a gente precisa sempre de uma tragédia para entender que Deus está falando conosco? Espero que não. 7, penúltima. Encargo do Espírito é falar tudo o que ouve. João 16:13. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. O Espírito Santo, ele tem como encargo falar o que ouve do Pai. O Espírito Santo, ele tem como função trazer as verdades que ele ouve. Atos 8:29 diz assim, e aconteceu que o Espírito disse a Filipe:
aproxima-te e acompanha essa carruagem. Quem disse para Felipe? O Espírito. Por quê? É encargo do Espírito falar o que ouve. Qual é o encargo do cristão? Nosso encargo é ouvir e obedecer aquilo que o Espírito nos diz. Se o Espírito tem o encargo de falar o que ouve do Pai, nós enquanto cristãos temos o encargo de ouvir e obedecer aquilo que o Espírito diz. Aquilo que o Espírito nos fala, nós precisamos obedecer muito rapidamente. O Espírito Santo, ele quer ter um relacionamento pessoal conosco, ele quer falar conosco. O que acontece muitas vezes é que nós não damos ouvido àquilo que ele quer falar. Então é encargo do Espírito falar, e é encargo do cristão ouvir e obedecer. Nós precisamos ser sensíveis. Essa é uma palavra de instrução. 8, encargo do Espírito, revelar o que está por vir. Ainda em João 16:13, e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito Santo, ele tem o encargo de revelar aquilo que está para acontecer. Na experiência que eu tive no carro, o Espírito Santo, ele estava querendo me revelar aquilo que poderia acontecer. Se eu tivesse sido obediente, eu certamente não viveria essa experiência de estourar o pneu e correr risco. Então nós precisamos entender que assim como o Espírito tem o encargo de revelar as coisas que vão acontecer, nós precisamos ter o encargo de estar sensíveis. Nós precisamos entender aquilo que o Espírito está falando a nós. Nós precisamos ter uma percepção profética. O mundo chama isso de intuição, de sexto sentido, mas o cristão tem o Espírito de Deus e precisa observar aquilo que ele quer falar, aquilo que ele quer revelar. Nós precisamos estar atentos para as coisas que ele tem revelado a nós. O encargo do Espírito é revelar as coisas que estão por vir. O encargo do cristão é ter percepção. Nós precisamos ter entendimento espiritual. Nós precisamos começar a ligar os fatos que estão acontecendo, porque os fatos apontam para a verdade do Espírito. Muitas vezes ele quer nos revelar as coisas que vão acontecer, mas a gente não pega. Por quê? Porque não tem entendimento no Espírito. Nós não temos a percepção profética. A gente se perde, a gente não fica atento. Nós precisamos entender uma coisa. Nós contamos com a atuação do Espírito Santo nos revelando muitas vezes o futuro. Alexandre, significa que o Espírito Santo então vai falar tudo, todo o futuro? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas aquilo que ele quiser revelar, ele vai revelar. E eu não estou falando de revelação que contradiz as Escrituras. O que eu estou falando é da vontade soberana de Deus que o Espírito revela. Olha o que está escrito em Atos 11:12. E o Espírito revelou-me que não hesitasse em acompanhá-los. Pedro, ele tem uma visão e o Espírito revela a ele, ó, vai com esses homens que vieram à tua casa. O que o Espírito revelou a Pedro? Vai com esses homens. Fala, vá lá com eles, não tenha medo. Muitas vezes o Espírito Santo quer revelar para nós quais são as pessoas que a gente deve andar, quais são as pessoas que a gente não deve. Sabe o que a gente faz? É meu amigo, me ajudou. É minha amiga, me ajudou. E o Espírito Santo está assim, ei, larga esse traste. E o Espírito Santo está assim, ó, sai do lado dela. O Espírito Santo muitas vezes está gritando e a gente, não, mas me ajudou tanto. Ok, seja grato por isso, mas não significa que você precisa morrer com essa pessoa para demonstrar gratidão. O Espírito Santo revelou para Pedro, ó, pode ir com eles. Tem pessoas que o Espírito Santo chega e diz assim para mim e para você, vai, pode ir com ele, vai com ela. Mas tem pessoas que o Espírito diz, não vai com ele não, não vai com ela não. Sabe o que a gente faz? Eu vou, isso é coisa da minha cabeça. Aí quebra a cara e depois vem chorando pedir aconselhamento com o pastor. Aí o pastor tem que abrir os braços e falar, amém, vem cá meu filho, deixa eu cuidar de você. Não é verdade? Não é assim? Perceba umas caras assim, sabe aquele pessoal, Deus está falando com você? Amém não?
Deixa eu concluir isso aqui. O Espírito Santo, ele tem os encargos, a função, a tarefa dele. E o cristão tem os seus encargos, a sua função, a sua tarefa. E tudo isso é para redundar em glória a Jesus. Olha o que diz em João 16, 14 e 15. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. Então o encargo do Espírito é glorificar Jesus. O encargo do cristão é glorificar Jesus. Todos esses encargos que eu compartilhei até aqui são para a glória de Jesus. Tudo precisa convergir para a glória de Jesus. A função e o encargo do Espírito é para a glória de Jesus. A função e o encargo do cristão é para a glória de Jesus. Por quê? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. O objetivo central da nossa vida, dessa comunhão, dessa interação com o Espírito Santo, deve ser a glória de Jesus. A glória de Jesus, Ele ser glorificado. Nós precisamos glorificar Jesus em tudo. As tuas amizades precisam glorificar Jesus. Os teus relacionamentos, o que você fala precisa glorificar Jesus. O que você faz precisa glorificar Jesus. A vida no Espírito, a cooperação com o Espírito Santo é para glorificar a Jesus. Nós precisamos retomar a glória de Jesus no meio da igreja. Nós precisamos nos conscientizar que tudo que fazemos em cooperação com o Espírito é para a glória de Jesus. A glória é dele, a honra é dele, ele é digno, ele é merecedor. Se existe uma cooperação, se existe uma interação com o Espírito Santo, é para que isso glorifique a Jesus Cristo. Ele é o merecedor.